Pessoal, boa tarde. Me chamo Josimar. Eu sou do Acre, da Universidade Federal do Acre. Sou da turma 2023-2025, do mestrado profissional em filosofia. E vou falar um pouquinho sobre o meu projeto, né, tendo em vista que nós ainda estamos em andamento. Inclusive, no decorrer do projeto, houve algumas mudanças, que até então o tema central, que seria o ensino de filosofia na sociedade do espetáculo, ele mudou e eu coloquei ele como se fosse um capítulo, né, não como um projeto em si, tendo em vista que, em conversa com alguns colegas e com o próprio professor orientador, esse título, Ensino de Filosofia na Sociedade do Espetáculo, ele ele vai se confundir um pouco com a Sociedade de Espetáculo do Debord, né? E aí, então, eu resolvi colocar como um capítulo posterior, tendo em vista para falar um pouquinho dele, né? Mas eu vou falar mais na perspectiva da sociedade de espetáculo para Gilles Lipovetsky, filósofo francês, né? Assim tá dando de ver tranquilamente? Conseguimos ver sim. Se você puder só descer e voltar um slide para a gente checar se está passando aqui. Descer? Passar para o próximo slide e retornar ao primeiro. Ah, tá, só um momento. Só para a gente checar, porque às vezes eles não passam para a gente na transmissão. Não tá passando aqui. Talvez seja melhor não deixar em tela cheia, então, que a gente talvez tendo esse problema. Ok. Então, deixando aquela tela reduzida mesmo, só vai descendo pela barra. Só um momento. Deu uma travada aqui. Os probleminhas técnicos, mas vai já se resolver. Agora acredito que estamos vendo. Vou mudar o slide. Assim. Deu, né, agora? Sim. Ok. Então, vamos lá. O Gilles Lipovetsky, ele é um escritor e filósofo teórico da hipermodernidade e da pós-modernidade. Então, ele é considerado um dos intelectuais de referência para o tema da moda e consumo. E aí, tendo em vista essa referência, né, entre moda e consumo e o conceito de imagem, tendo em vista que o próprio Lipovetsky ele vai trabalhar a questão da sociedade, do espetáculo, como uma questão da imagem, né, que ele vai ali se alinhar com o pensamento do Guy Debord, né? E a partir das suas reflexões é que este projeto ele vai propor uma reflexão e análise aprofundada do ensino de filosofia na sociedade do espetáculo, na sociedade do espetáculo, com base nos conceitos desta sociedade proposta por Lipovetsky, como o individualismo, os prazeres efêmeros, entre outros, e a busca e o ensino mais significativo e envolvente, alinhado às demandas das características do estudante contemporâneo. E será feita a partir da leitura das obras teóricas como a Era do Vazio, os Tempos Hipermodernos, da Leveza, rumo à civilização do peso. Por que que eu resolvi trabalhar o, o Lipovetsky, né? O Lipovetsky ele vai trabalhar assuntos que outros filósofos eles já trabalham, né? E filósofos que a gente já trabalha também em sala de aula, como o Adorno, o Horkheim, que vão trabalhar a questão da indústria cultural. Só que eu entendi que nós precisamos repensar o ensino de filosofia e não deixar o currículo de lado em si, mas dar uma flexibilizada mais nesse currículo, né? Porque porque tendo em vista que os nossos jovens de hoje são os jovens, os nativos, considerados os nativos digitais, que são esses jovens que já nasceram em plena era digital, certo? E a filosofia e o pensamento do Lipovetsky, ele faz ele se alinha, né, com o pensamento e com as características desse novo perfil dos nossos jovens que estão em sala de aula, né? Por muito tempo, e nos dias de hoje também, muito se pergunta sobre a utilidade da própria filosofia. Afinal, qual é essa utilidade da filosofia, né? Então, a proposta
essa proposta que eu viso trabalhar é fazer uma filosofia mais prática com os alunos, né? A partir dos conceitos levantados pelo Gilles Lipovetsky. Só passar aqui mais um pouco, próximo slide. Então, o Gilles Lipovetsky, ele não é o autor, como eu já falei anteriormente, né, que trata especificamente sobre a sociedade de espetáculo. Esse conceito ele foi desenvolvido por Debord, né, na sua obra A Sociedade de Espetáculo. Mas, no entanto, o Lipovetsky ele vai analisar a sociedade de espetáculo como uma sociedade marcada pela excessividade, né, a excessiva valorização das aparências, da imagem, do entretenimento, onde ele vai dizer que nós vivemos na cultura self-service, onde você vai lá e se alimenta da forma que bem achar necessário. Então, ele vai argumentar que essa sociedade ela vai ser caracterizada pela essa busca constante dos prazeres imediatos, do consumo, e a busca incessante por novidades e a busca pela atenção e reconhecimento. Então, quando o indivíduo ele faz essas buscas, né, como Lipovetsky fala, que nós vivemos nessa era pós-moderna, nessa sociedade de espetáculo, onde tudo é muito visto, tudo é consumido de forma muito mais rápida, e aí nós podemos utilizar, né, o próprio delivery, onde você não precisa mais ir para um restaurante, para uma pizzaria, e você pode receber tudo em casa, e com esse avanço dessa era tecnológica e com o avanço da sociedade, dessa sociedade hipermoderna, onde ele vai abordar essa sociedade do espetáculo, onde tudo é pautado na questão da imagem, né? Então, ele vai levantar todos esses conceitos. E esses conceitos levantados por Lipovetsky, eles são de fundamental importância a ser tratados em sala de aula, porque mais à frente, o próprio Lipovetsky ele vai chamar atenção para essa questão do individualismo, onde os nossos estudantes, né, nós, enquanto sociedade, seres humanos, nós estamos caminhando mais para o individualismo exagerado, para esses prazeres efêmeros, onde eu consumo uma coisa que hoje, e aí eu já enjoei, já vou consumir outra coisa. Em tempos passados, uma música, ela passava 2, 5, 10 anos na parada de sucesso, como por exemplo, e hoje, como nós estamos nessa sociedade da leveza, onde ele vai abordar, nessa sociedade do espetáculo, né, nós consumimos as coisas muito rápido, então uma música que era sucesso semana passada, hoje já tem outra que está no top, né, no top 10, enfim. Então, são essas preocupações que o Lipovetsky ele vai trazer. E são essas preocupações, conceitos e reflexões que devem ser levados para a sala de aula, porque muito tem se pensado em levar os psicólogos para a sala de aula, né? Mas até hoje não deu certo essa questão de levar psicólogo para a escola, por exemplo, para atender nossos alunos. E às vezes os nossos alunos, eles passam por problemas, né? Mas esses problemas eles são acarretados por essa sociedade de espetáculo, essa sociedade da leveza, como o próprio Lipovetsky, ele vai abordar, alinhada ali com o pensamento do Debord, né? Então, os principais conceitos abordados pelo filósofo na sociedade do espetáculo, né, alinhado ali com o pensamento do Debord, não se trata especificamente da sociedade do espetáculo. No entanto, podemos encontrar alguns conceitos e análise de Lipovetsky que são relevantes para compreender as transformações sociais contemporâneas, como a hipertrofia do individualismo, o hiperconsumo, a sociedade de hiperconsumo e a cultura mundo, e a cultura do narcisismo, que nada mais é que... Só um momento. Que quando eu falo sobre hipertrofia do individualismo, o Lipovetsky ele vai destacar como o individualismo se tornou um valor essencial na sociedade contemporânea, onde busca
pelo prazer pessoal e a satisfação individual se tornaram prioridades para o ser humano. Então, esse individualismo exacerbado, ele pode nos levar a um distanciamento das relações sociais e a valorização de si mesmo em detrimento do coletivo. E aí eu posso citar, enquanto em sala de aula, que os nossos alunos, os meus, por exemplo, eles hoje, eles optam mais por fazer trabalhos individuais que trabalhos em grupos, mas não pelo fato de não gostar dos colegas da sala de aula, pelo simples fato de ele estar ali totalmente conectado com esse mundo moderno, com essa tecnologia e tal. Então, para ele, é muito mais fácil trabalhar sozinho do que trabalhar em grupo, né? E aí o Lipovetsky ele vai trabalhar também um conceito de hiperconsumo, né? Onde ele vai analisar a cultura do consumo, consumo desenfreado perante a sociedade contemporânea, onde ele vai argumentar que o consumo se tornou uma atividade central na vida das pessoas, onde a busca por prazer imediato e a satisfação material são priorizadas. Então, isso tudo pode levar a uma sociedade voltada para o ter, onde o consumo se torna uma forma da busca de felicidade e de identidade. Então, eu consumo aquilo a qual me identifico, e aquilo que eu vou consumindo vai transformando a minha personalidade como um todo, né? Outro ponto que o Lipovetsky ele vai trabalhar também é a sociedade do hiperconsumo e a cultura mundo, onde ele também vai observar a homogeneização da cultura, né, gerada pela globalização. Ele argumenta que a sociedade contemporânea, ela há uma tendência à padronização, à uniformização e à difusão de uma cultura globalizada, né, por meio dos meios de comunicação de massa, das redes sociais, e esses fenômenos, muitas vezes, associados à ideia de cultura mundo, ou seja, como eu sempre uso em sala de aula. Tem alunos meus hoje, alunos e alunas que são fãs da cultura K-pop, mas até então, algum tempo aí atrás, eles não tinham acesso a essa cultura, né? Então, por isso que o Lipovetsky, ele vai trabalhar esse conceito de hiperconsumo, dessa sociedade de hiperconsumo, da cultura mundo, né? E também da cultura do narcisismo, certo? Onde na cultura do narcisismo ele vai abordar a cultura como uma imagem idealizada de si mesmo, e essa imagem idealizada de si mesmo se torna central, né? Essa cultura do narcisismo é alimentada pelas redes sociais, pela exposição pública, incentivando uma preocupação excessiva com a aparência e o sucesso e a fama. Então, veja só, embora Lipovetsky não tenha desenvolvido uma análise profunda e específica sobre a sociedade do espetáculo, esses conceitos eles vão nos ajudar a entender as dinâmicas e desafios da sociedade contemporânea, e em especial relacionado ao individualismo, ao consumo, à cultura globalizada e o culto da imagem. Então, vejam só, quantos conceitos Lipovetsky ele traz, né, e que nós podemos trabalhar mais profundamente em sala de aula, né? E como que nós iremos trabalhar esses conceitos propostos por Lipovetsky em sala de aula? Apresento isso agora. Opa, passei demais. Nós podemos trabalhar esses conceitos trazidos por Lipovetsky a partir de uma discussão em grupo, um debate, né? Podemos ali elencar temas, né? E fazer essa discussão em grupo. Nós podemos fazer a análise de mídias e propagandas, até mesmo trabalhar as próprias fake news em sala de aula, né? É um conceito trabalhado por Lipovetsky, né? Então, a gente pode trabalhar um estudo de caso, uma leitura e debate de trechos das obras de Lipovetsky, né, onde as obras, como citei anteriormente, que será trabalhada, né, é a Era do Vazio, Tempos Hipermodernos, né, entre outros, certo? E aí também um projeto de pesquisa que pode ser desenvolvido. Mas o produto, isso é a metodologia específica, né? Que pode ser trabalhada. Mas o produto mesmo, que eu pensei a priori, em princípio, aliás,
seria um fanzine, né? Um fanzine, assim, como assim queiram pronunciar, né? O fanzine foi um produto que eu trabalhei, inclusive, quando eu era professor de eletiva, né? Na escola, e foi muito importante, porque eu pude conhecer melhor os meus alunos. À época, eu nem conhecia o próprio Lipovetsky, mas lendo o que os alunos produziram nesse fanzine, na eletiva, eu pude ver que nesse próprio produto, fanzine, eles trabalhavam o conceito de consumo, de felicidade, da valorização do indivíduo, do narcisismo, entre outras coisas. Então, como produto, a princípio, eu tinha pensado em uma sequência didática, né? Uma sequência didática onde eu ia propor algumas aulas com os conceitos que o Lipovetsky ele trabalha, né? Mas pensando melhor como um produto, eu pensei em um fanzine, porque esse fanzine ele pode ficar na escola, ele pode ficar na biblioteca da escola, né? Então os colegas, né, os próprios professores ou os outros professores que assim queiram, eles podem utilizar desse fanzine para preparar uma aula, tendo em vista que os conceitos, né, já estarão lá desenvolvidos, trabalhados, e na visão dos próprios estudantes, né? Então, essa proposta do Lipovetsky, né, nessa sociedade do espetáculo, onde a mídia está aí, onde a cultura de massa, onde a cultura self-service, quando se pensa nessa cultura self-service, nós estamos falando que ela vai se alinhar com o pensamento de Lipovetsky, que é promover uma autonomia e a independência do indivíduo na realização das suas atividades, que seria essa cultura Lipovetsky, essa cultura self-service, onde o indivíduo vai lá e ele se alimenta, né, do que ele bem entende. Às vezes você ouve ali uma música. Antigamente, você ouvia uma música, você tinha que comprar o CD completo para você, só por causa de uma música. Hoje você pode pegar o seu Spotify ou outro aplicativo de música, você monta a sua playlist, né? Então você está se servindo ali. E isso seria a cultura self-service. Não é mais pensar no próprio coletivo, mas pensar em si, né? Por isso que também o próprio Lipovetsky ele vai trabalhar a questão do narcisismo, né? Eu acredito que o meu tempo deu, né? E Temos seria aqui, isso. temos aqui alguns minutos ainda, 3 minutos, caso queira continuar. Encerro por aqui. Muito obrigado. Deixa eu só colocar aqui uma... Já encerrou? Não, pode continuar, professor. Eu vou colocar só essa frase de Lipovetsky, onde ele vai falar, né, que a cultura hipermoderna, ela estimula a capacidade de adaptação e flexibilidade, preparando os indivíduos para enfrentar os desafios e demandas de uma sociedade em transformação acelerada. Então, seria essa a proposta principal, preparar esses indivíduos para essa transformação da sociedade, onde está cada vez mais acelerada, né? Então, finalizo por aqui. Muito obrigado a atenção de todos. Muito obrigado pela fala, professor. Temos agora nossos 10 minutos abertos para considerações, perguntas e debates. Plínio levantou a mão. Palavra com você, Plínio. Josimax, parabéns também pelo trabalho, né? Inovador, diferente. Eu acho que o Profilo tem nos dado muito trabalhos interessantes, né? Coisas que a gente jamais imagina, né? Assim, vocês vêm com uma coisa assim do nada e nós orientadores é que temos que nos virar, né? Que legal, legal demais. Eu tive uma orientanda agora que teve um trabalho muito bem elogiado, né? De repente ela veio com uma fundamentação teórica de alguns filósofos, né? E a questão dela foi trabalhar como esquema metodológico, né? No ensino de filosofia, nas turmas de ensino de filosofia, a questão da literatura fantástica, né? Que bacana, bacana mesmo. E aí eu só queria que tu esclarecesse um pouquinho para a gente, é um bate-papo que eu tenho contigo aqui, né? Que o fanzine, que também é um esquema pedagógico, um instrumento muito interessante, seria o resultado de uma metodologia que tu ainda vais amadurecer mais um pouquinho, né? Isso mesmo. Porque Isso. eu achei que a tua metodologia, assim, como eu também sou professor no Profilo de metodologia da pesquisa e de projetos, de vez em quando, alternando semestres, né? Eu
eu sempre fico muito preocupado em a gente ter que, logo nos primeiros semestres, a gente, né, amarrar melhor essa metodologia, os passos da metodologia, mas, enfim, tu colocaste ali já alguma semente que eu acho importante para poder chegar a esse passo aí desse instrumento final, dessa questão final. Mas é isso, eu acho que você está no excelente, bom caminho. Muito obrigado. Caso tenha mais alguma pergunta, alguma consideração final. Inclusive, eu só fazer uma ressalva aqui, o meu amigo Lucas, ele está presente na sala, Sim. e ele foi meu aluno no ensino médio, né? Hoje já está com sua vida ganha, por assim dizer. Inclusive, Sim. ele participou da minha eletiva, né? Onde nós produzimos esse fanzine. Inclusive, ele escreveu muitas coisas nesse fanzine que ele nem pensava que fazia parte, né, dessa cultura self-service, dessa filosofia de Lipovetsky do pensamento, né, dessa sociedade da leveza, sociedade, né, do espetáculo. Então, assim, seria essa ressalva que eu queria fazer. Muito obrigado, Lucas, por estar aqui comigo hoje. Isso é muito importante, né? Você ter aí parte do produto, as pessoas que conviveram contigo. Josimar, eu tenho só uma sugestão que a Sim. gente faz, às vezes, na qualificação de mestrado, né? Então, já aproveite aqui como parte da sua qualificação, é uma sugestão. Justamente por conta dessas novas, né, novos livros, né, novos produtos que vão surgindo aí, obviamente as editoras, elas já incorporam para si, né, justamente pensando nos lucros futuros, mas elas fazem isso bem também, né? Uhum. Alguns livros que vão, de repente, serem pensados e produzidos para entrar aí no nosso consumo. Então, parece que uma dessas editoras, eu não sei qual, se é a Moderna, se é a Loyola, essas que trabalham mais no ensino médio, parece que elas estão aí editando muitas coisas importantes sobre fanzine, né? Chamando, inclusive, esses livros em série de os fanzineiros, ou seja, criando aí um neologismo para esse instrumento, ou esse novo instrumento, vamos colocar entre aspas, né? Em que você pensa como resultado, como proposta. Então, procure isso aí, que eu acho que as editoras aí estão lançando essas coisas, muito interessantes, tá? Muito obrigado. Chamado Já anotei aqui, a sugestão. fanzineiros, eu acho legal, porque uma vez também uma pessoa, não uma orientanda minha, mas alguns desses alunos de metodologia da pesquisa, de seminário de pesquisa, eles também estavam falando sobre o fanzine e eles me apresentaram esses livros, e agora eu não sei te dizer qual foi a editora, ou se é mais de uma editora. Fica a dica aí para você, tá bom? Muito obrigado. Professora Adri, que levantou a mão. Sim, sim. Gostaria de parabenizar o professor Josimar, né, pelo trabalho, pela pesquisa, pela apresentação. E também a título de sugestão, né? Talvez até para servir como referência para o seu trabalho e desenvolvimento futuro, né? Adorei a proposta dos fanzines, né? Não conhecia esse gênero textual, né? Esse tipo de produção literária. Mas eu me recordei, né? Dos cordéis filosóficos, que são cordéis produzidos a partir, né, da história da filosofia, nessa tentativa de uma contação da história da filosofia a partir de uma linguagem mais regional, né, como aqui no Nordeste os cordéis, eles são importantes dentro da nossa literatura, né, para o nosso imaginário e para a nossa cultura regional. Então, me recordei dessa produção de cordéis filosóficos a partir da sua proposta, né, que seria muito legal, até em relação a essa possibilidade de consulta dentro da escola, porque, como você bem falou, os fanzines vão ficar dentro da escola como uma produção que poderá ser consultada futuramente. Isso é muito importante. Achei muito interessante a sua preocupação em relação a isso. Obrigada pelo trabalho. Muito legal prestigiar você. Obrigado.